Agora, desenvolvimento de revestimento para controle de ruído gerado pela vibração dos trilhos ferroviários. Autora Fernanda Carolina Souza, coautores Catilene Médici Nunes e Tiago Antônio Fiorentin, da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a empresa Vale. Por favor, seu microfone. Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou estudante de Engenharia Ferroviária da UFSC Joinville e integrante do Laboratório de Acústica e Vibrações. E hoje eu vou falar de um estudo com parceria com a Vale sobre o desenvolvimento de revestimento para o controle de ruído gerado pela vibração dos trilhos ferroviários. Alguém aqui já perdeu o sono por conta de um barulho durante a noite? Bom, o ruído ele pode ser definido como um som indesejado, sendo que o ruído ferroviário é uma das principais fontes de insatisfação das comunidades que vivem próximo à ferrovia. Ele pode parecer inofensivo, porém, os efeitos deles vão muito além de um simples incômodo. Segundo estudos, ele pode gerar irritação, distúrbios do sono, redução da capacidade de concentração e, até em casos mais graves, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, dependendo do nível desse ruído e do tempo de exposição a ele. Temos um problema, o ruído ferroviário. O que devemos fazer? Bom, primeiramente, é necessário identificar, dentre as diversas fontes de ruído ferroviário, qual delas é a que mais impacta no ruído global. De acordo com a literatura, um trem a partir de 25 km por hora, o ruído que mais impacta nele é o ruído de rolagem. E considerando que, nas operações da Vale, o trem geralmente opera a 50 km por hora, esse tipo de ruído é o que mais vai influenciar. O que é o ruído de rolagem? Bom, o ruído de rolagem é o ruído proveniente do contato roda-trilho, gerado pela vibração dos componentes que estão em contato, ou seja, da roda e do trilho. Ok, identificamos qual o tipo de ruído que mais influencia. Agora é necessário identificar qual dos componentes que mais influenciam nesse tipo de ruído. Bom, de acordo com pesquisas, o trilho é a principal fonte de ruído entre uma frequência de 500 Hz a 2.000 Hz, como mostra nesse gráfico aqui de nível de pressão sonora por frequência, sendo que a linha do trilho é a linha pontilhada e o ruído global é a linha contínua. Bom, já existem diversas técnicas empregadas para a mitigação do ruído ferroviário, como barreiras acústicas, esmerilhamento dos trilhos e até atenuadores de massa sintonizada. Porém, a eficiência deles não são tão eficientes, como os atenuadores de massa sintonizada não são tão eficientes, e as barreiras acústicas elas possuem um custo muito alto, de acordo com os próprios estudos feitos pela Vale. Então, a nossa solução, nossa proposta é o revestimento ferroviário, que é uma solução com menor impacto ambiental, sendo que ele é à base de água e com cargas minerais. Essa água é possível utilizar água de reuso e as cargas minerais são provenientes de reaproveitamento do resíduo de mineração. Então, essa solução é para controlar ou reduzir o ruído de rolagem. O objetivo do nosso estudo, então, é analisar o comportamento de 3 diferentes composições de revestimentos, o A, B, C, desenvolvido pelos autores, aplicadas em corpos de prova de aço, cuja finalidade é reduzir a vibração do sistema e, consequentemente, contribuir para a diminuição dos níveis de ruído gerados. Bom, então, para validar esses revestimentos, a gente produziu uma metodologia experimental, primeiramente utilizando os corpos de prova em forma de vigaí, com 200 milímetros de comprimento. E esses revestimentos nos corpos de provas eles vão atuar como amortecedores de vibração, dissipando a energia e reduzindo, assim, a amplitude de resposta do sistema.
Antes da aplicação do revestimento, é necessário a preparação metálica da superfície, para assim poder aplicar a primeira camada do revestimento. Para auxiliar no processo de secagem, a gente utilizou um soprador térmico para agilizar esse processo, deixar ele mais rápido. E foram feitos testes de vibração em várias espessuras do revestimento, de 1 a 5 milímetros, fazendo o teste em cada incremento de 1 milímetro. Bom, esses 3 aqui são os 3 revestimentos ferroviários. É importante pontuar que os 3 possuem a mesma base. O que muda entre eles é a carga mineral implementada em cada um deles. O revestimento A é esse revestimento laranja, o revestimento B é esse marrom aqui do meio, e o revestimento C é esse branco. Bom, para fazer o teste de vibração, foi utilizada a análise modal experimental dos corpos de prova, onde esse corpo de prova em formato de viga I foi dividido em 5 pontos de impactação, sendo que no segundo ponto foi fixado o acelerômetro. Esse corpo de prova ele foi posicionado sobre uma base de espuma para minimizar as restrições mecânicas e simular uma condição livre-livre. Então, para fazer a excitação desse sistema, foi utilizado um martelo de impactação, onde foi impactado 2 vezes em cada ponto. De maneira similar, foi feito a análise modal experimental do trilho TR-37 com 500 milímetros de comprimento, e também para tentar simular a condição livre-livre, ao invés da base de espuma, foi utilizado 2 tarugos de borracha PDM. Então, diferente do corpo de prova, o trilho ele foi dividido em 24 pontos de impactação. Mas, após a aplicação do revestimento, que foi da metade da alma para baixo, ficou apenas 12 pontos para impactação. E também com o objetivo de avaliar a resistência, a corrosão e a aderência desses revestimentos, foram feitos 2 ensaios. O ensaio de exposição à névoa salina e o ensaio de abrasão, ambos conforme a norma da STM, utilizando chapas de aço revestidos com 5 milímetros de revestimento. No ensaio de exposição à névoa salina, teve um tempo total de exposição de 200 horas, e no ensaio de abrasão, as amostras foram pesadas tanto no início quanto no final do ensaio. Bom, como resultado desses testes que eu mostrei aqui na metodologia, a gente tem, primeiramente, o resultado da análise modal dos corpos de prova. Aqui, então, do revestimento A. O revestimento A, com 5 milímetros de espessura, ele obteve, nesse primeiro pico aqui de frequência, 20 dB de atenuação de amplitude, e naquele outro pico grande ali, ele obteve 32 dB de atenuação, o que é um valor bem expressivo. Já o revestimento B, ele teve números ainda melhores. Nesse primeiro pico, ele obteve 24 dB de atenuação de amplitude, já no segundo pico, ele obteve 38. E o revestimento C, de maneira similar ao revestimento B, ele obteve 25 no primeiro pico, e no segundo pico ele obteve 39 de atenuação. E agora eu vou mostrar para vocês, eu trouxe um áudiozinho da viga sem revestimento e com o revestimento B aplicado. E eu vou tocar eu impactando ela, para vocês tentarem ouvir a diferença. Acho que tem que apertar o play aí no slide. Bom, nos resultados dos testes de caracterização mecânica, no ensaio de exposição à névoa salina, o revestimento A e o revestimento B, que obtiveram os melhores resultados, não mostrando nenhum indício de corrosão, diferentemente do revestimento C, que mostrou até indícios de corrosão vermelho. Já no ensaio de resistência à abrasão, o revestimento C foi o que teve o melhor desempenho, diferentemente do ensaio de névoa salina.
Já o revestimento A e B tiveram desempenhos parecidos. Porém, o revestimento C se sobressaiu nesse teste. Então, para a aplicação do revestimento no trilho, a gente fez um combo de atenuação, resistência à corrosão e resistência à abrasão. E a gente, de acordo com os resultados do teste, a gente decidiu aplicar o revestimento B no trilho. Então, esse é o trilho TR-37, revestido com o revestimento B. E esse aqui é o resultado, função resposta em frequência dele, onde ele obteve até 15 dB de atenuação de amplitude. Considerando que o corpo de prova, em comparação com o trilho, é muito menor, então ele ainda teve um resultado muito expressivo. Então, para concluir, a gente pode observar que os revestimentos aplicados no trilho, analisados nesse trabalho, eles foram eficazes para a redução de vibrações, tanto em termos de frequência quanto de amplitude. E como a base dos 3 revestimentos são as mesmas, a gente também pode observar que a variação da carga mineral influencia diretamente no desempenho da composição. Já nos testes de vibração, a gente pôde perceber também que o revestimento A é o que teve o menor desempenho, tendo até 3 dB inferior, de atenuação inferior comparado com o B e o C. Já no teste de exposição à névoa salina, o revestimento A e o B o que tiveram melhores desempenhos, e no teste de resistência à abrasão, foi o revestimento C que se saiu melhor. Já no teste de vibração do trilho TR-37, com o revestimento B, a gente obteve até 15 dB de atenuação. E para trabalhos futuros, a gente ainda deseja se aprofundar na análise das propriedades mecânicas dos revestimentos desenvolvidos e também investigar o desempenho desses revestimentos em condições operacionais reais, ou seja, aplicados diretamente na via, durante a operação. Essas são as referências do trabalho. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Fernanda, pela sua participação.